Olá, alunos e alunas do primeiro ano do ensino médio. Aqui quem fala é Aldo, professor de Sociologia. Esse vídeo é destinado a vocês, dentro da discussão que eu já venho fazendo nesse patch, de Sociologia. A minha ideia aqui é ser o mais sucinto possível e resumido para passar para vocês o que é essa discussão, certo? Então vamos por partes. Na semana 3, nós temos a discussão sobre diversidade cultural. Cultura que é um termo muito amplamente divulgado, né? Você escuta isso na televisão, você escuta isso em telejornais, você escuta isso em música, você consegue ler isso em revistas e assim por diante, mas afinal o que seria cultura, né? Essa é a resposta que a gente precisa dar, né? A cultura, ela, por definição, né, ela se apresenta como a forma de organização subjetiva, simbólica, material de determinados grupos humanos. Essa cultura, né, ela se manifesta em diferentes formas na sociedade. Ela se manifesta na linguagem, no vestimento, né, na forma de falar, por exemplo, uai, trem, uma coisa que nós mineiros falamos muito, certo? E essa cultura, ela não é uma cultura que pode ser entendida no sentido global, mas ela é uma cultura num sentido muito mais regional, localizada, certo? Então, uma cultura da região de Minas Gerais já é diferente de uma cultura do estado de São Paulo, e mesmo na região de Minas Gerais, uma cultura de uma cidade igual Uberlândia pode ser diferente de uma cultura de uma cidade igual Araguari, que está a poucos quilômetros daqui, certo? Então, esse termo, cultura, dentro do campo da sociologia, e nós falamos sociologia, mas o certo seria falar ciências sociais, é um termo abordado dentro da antropologia, como ele coloca aqui. A antropologia, né, que é o estudo da cultura humana, né, o estudo das relações humanas. Então, a antropologia, ela vai cuidar aí, em certa medida, em tentar explicar as culturas, as transformações culturais, através da observação de diferentes formas de manifestação da cultura, certo? Então, aqui ele vai apresentar algumas discussões, né, dessa questão dos povos indígenas no Brasil, os quilombolas, as comunidades ribeirinhas, que apresentam culturas de formas diferentes e entendimento da nossa realidade que é completamente diferente, certo? É aquilo que eu falei da cultura estar localizada e não globalizada. Se a gente for falar de uma cultura global, a gente tem que abordar em outra perspectiva, né? Mas daqui a pouco eu posso falar mais sobre isso. Então, aqui ele vai falar que as culturas, elas estão em constante contato, né, mas é necessário que a gente abra uma ressalva aqui, né, a cultura no contato do colonizador com o colonizado é uma cultura, na verdade, de entendimento que existe uma superioridade cultural a outra cultura, certo? Ou seja, eu acredito, né, naquele momento, o colonizador acreditava que a sua cultura ela estava num patamar superior à cultura daquelas populações indígenas, posteriormente os negros que foram trouxeram aqui para o Brasil, né, e assim por diante. Essa noção é o que nós chamamos dentro da antropologia de etnocentrismo, né, que é a centralidade em uma etnia, a consideração que aquela etnia ela tem uma superioridade frente a outras etnias. Etnocentrismo, a etnia no centro, certo? Então isso ocorre muito, né, por exemplo, no Ocidente, de acreditarmos que a etnia branca, né, o branco, o ocidental, europeu, estadunidense, ele é superior a outras culturas, né? Nós brasileiros, por exemplo, nós trazemos para o nosso campo de pensamento cultural que a cultura brasileira ela se dá num sentido inferior a outras culturas. Isso é um problema muito grande, né, de interpretação. E isso é um problema que desencadeia em outras coisas. Mas aqui, como eu não quero fazer uma discussão muito longa, né, eu não vou entrar nisso. Depois o autor coloca aqui que hoje nós vivemos um modelo de uma sociedade globalizada, né, onde as culturas elas apresentam aí maior integralidade. Isso, do meu ponto de vista, não é um aspecto cultural. Quando a gente fala em globalização, a gente fala em como o capitalismo, né, ele está se inserindo à margem de toda a sociedade. Quando a gente fala de globalização, a gente está falando de uma globalização mercadológica. Então, as lógicas que existem aqui é de uma cultura voltada exclusivamente ao consumo. É óbvio que para o capital é muito importante que ele crie indivíduos voltados ao consumo.
essa cultura unificante da globalização é uma cultura que leva aos indivíduos a estarem consumindo o tempo inteiro. Funciona? Funciona dessa maneira, né? Por quê? Hoje, com o advento das tecnologias, o que nós passamos, né, nas nossas relações de lazer cotidianas, na verdade, nada mais é como transformamos aquele tempo que seria um tempo ocioso, né, um tempo para ler, escrever, pensar, meditar, dormir, conversar, nós transformamos esse tempo em acessos às redes sociais que reduzem essa ideia, né, somente no sentido de comercialização. Então, até o nosso tempo livre, né, ele está cooptado, ele foi pego pelo capital e transformado numa mercadoria. Então, nós passamos o tempo todo consumindo. E essa é uma ideia que quem ganha com isso é o próprio capitalismo, certo? Bom, as atividades também fica para outra discussão, né? Eu tenho uma certa ressalva a fazer sobre essa segunda atividade, não entendi qual é o objetivo do autor aqui da apostila de colocar esse texto aqui onde um jurista faz um elogio à colonização, né? Talvez ele queria mostrar como se dá esse pensamento etnocêntrico. Eu não caminharia por esses caminhos, mas ele quis mostrar assim, né? E aí o certo seria dizer que o que esse jurista não prega é o respeito à cultura, aos costumes e à religião dos outros povos, certo? Então, é isso que eu tinha para falar hoje, né? Eu vou discutir posteriormente, talvez na próxima semana, semana 4 e 5, e aí a gente conclui a resolução desse PET, certinho? Abraço a todos, até a próxima.